Você já percebeu que de um dia para o outro algumas ações abrem subindo ou caindo bastante? Isso aí tem um nome, a gente chama de gaps. E agora no Coringa Econômico eu vou mostrar como ganhar dinheiro com eles. O gap é um espaço vazio no gráfico, ou seja, uma região de preços onde não houve negócios. E a gente só consegue enxergá-los com os gráficos em barras ou em candlestick. Existem várias razões para eles serem causados. Por exemplo, se sair uma notícia muito ruim para uma empresa depois do fechamento do pregão, no dia seguinte ela já abre caindo muito, deixando esse espaço no gráfico. Mas algo parecido também pode ocorrer durante o dia, fazendo com que esses gaps se formem nos gráficos intradiários. Então essa formação também é ótima para quem opera day trade. Só que aí você deve estar se perguntando, mas afinal, como eu ganho dinheiro com esses gaps? Para começar, você precisa saber o principal conceito, que diz o seguinte: a maioria dos gaps será fechada em algum momento no futuro. Ou seja, alguma hora as cotações vão voltar para aquela região onde não houve nenhum negócio. Isso não quer dizer que quando o espaço ficar aberto, nós vamos sair comprando ou vendendo aquela ação. Mas vamos usar essa região para ganhar dinheiro com algumas estratégias. A primeira e mais eficiente é comprar ou vender uma ação quando houver um gap de rompimento. O conceito é muito simples. Essa formação acontece quando uma ação rompe um suporte ou uma resistência com um gap, como nesse caso do gráfico intraday da Vale. No mês de agosto de 2012, essa ação tinha um importante suporte na região dos R$ 34,50, como vemos aqui no gráfico de 60 minutos. Ou seja, essa era uma barreira intradiária difícil de ser rompida, mas ela foi quebrada justamente com um gap. Quando isso aconteceu, tivemos uma forte indicação de venda, tanto que as ações caíram mais de 6% em 2 dias, logo após o gap de rompimento, com um volume acima do normal. E para o rompimento de resistências, o pensamento é parecido. Olha o exemplo da Odontoprev. Essas ações tinham uma importante resistência perto dos R$ 2,50 e essa barreira foi quebrada com um enorme gap de alta, que podemos ver tanto no gráfico diário quanto semanal. Dali em diante, as ações dispararam, atingindo uma valorização de 422% em um ano. E para essa estratégia de operar gaps de rompimento, a gente sempre vai usar um stop, que não precisa ser muito curto, normalmente um stop dentro da região de gap. Porque caso as cotações voltem para esses níveis, provavelmente o espaço vai ser fechado. Outra boa estratégia é comprar ou vender a ação quando ela entrar na região de gap. Olha esse caso do Banco Pan-Americano que vai ficar muito fácil. Em novembro de 2010, com os rumores da quebra do banco, um enorme gap de baixa foi aberto entre os R$ 6,60 e R$ 4,90. Até janeiro de 2011, aquele espaço no gráfico ficou vazio e nós ficamos de fora. Até que no dia 2 de fevereiro, as ações começaram a subir e entraram na região de gap. Nesse momento, nós compramos as ações na faixa dos R$ 5,30 e vendemos nos R$ 6,30, ganhando 18% em questão de dias. E um detalhe importante, você percebeu que nós vendemos as ações antes dos R$ 6,60 e compramos acima dos R$ 4,90, que era a região de gap? Isso porque o mercado inteiro já sabe que aquele espaço existe. Então o legal mesmo é você entrar na operação quando o mercado já está firme dentro da região de gap e sair antes que o espaço seja fechado. Além disso, alguns investidores usam os chamados gaps de continuação. Esses espaços normalmente se formam quando uma ação está vindo em uma forte tendência de alta ou de baixa e durante o movimento se forma um gap. O raciocínio é o seguinte: a tendência estava tão forte que foi deixado um espaço no gráfico e os investidores ficam aguardando ele ser fechado para entrarem novamente na operação. Muitas vezes esse espaço não é fechado e a tendência continua, mas aquela região de gap agora é uma importante barreira de preços para a ação, como nesse exemplo aqui da Rossi Residencial. Mas presta atenção, quando nós operamos gaps de continuação, a melhor coisa é usar um stop muito curto, porque se as ações realizarem para fora da região de gap, aquela estratégia falhou e na verdade esse era um gap de exaustão. O gap de exaustão é aquele que se forma no final do movimento. E para você entender, pensa da seguinte forma:
Os investidores viram dia após dia as ações dispararem. A euforia se torna tão grande que o pensamento geral é: nunca vai parar de subir. Mas o que acontece é o contrário. Aquele ativo não segue subindo e fecha o gap de exaustão. Essa formação é muito comum em ativos que estão sob forte especulação, como fusões e aquisições ou coisas do gênero. Esse gráfico, por exemplo, mostra um gap de exaustão que ocorreu com as ações da Mundial, que sofreram uma forte especulação durante 2011. E por último, os gaps diários. Eles são muito comuns, ocorrem quando o mercado está sem tendência definida, mas se fecham rapidamente e não abrem boas oportunidades. Então, galera, vocês entenderam. Gap é um espaço vazio no gráfico. O legal mesmo é operar dentro dessas regiões ou os gaps de rompimento. Mas as outras estratégias também abrem boas oportunidades. Eu sou o Murilo Vosnak, a gente se vê no próximo Coringa Econômico então. Tchau!